15. Natasha desde manhã não tivera um minuto livre para pensar no que a esperava no baile. Agora, ao ar frio e úmido, no acanhamento do coche baloiçante, imaginava pela primeira vez, vivamente, o que a esperava no baile naquelas salas iluminadas profusamente. A música, as flores, as danças, o imperador, toda a juventude brilhante de Petersburgo. O que a esperava era tão maravilhoso que não acreditava sequer que isso viesse a acontecer. Tão incompatível era com o frio, o aperto e a escuridão do coche. Apenas compreendeu tudo o que a esperava quando, passado o tapete vermelho da entrada principal, entrando no átrio e tirada à polícia, subiu ao lado de Sónia e à frente da mãe, pela escadaria ladeada de flores e brilhantes de luzes. Só então se lembrou de como deveria portar-se no baile e tentou adotar aquela maneira majestosa que considerava indispensável às meninas no baile. Felizmente para ela, sentiu que os seus olhos não sabiam em que parar. Não via nada com nitidez. As batidas do pulso ascendiam-lhe a 100 por minuto. O sangue no coração batia. Por isso não conseguia adotar a tal maneira de baile que a faria ridícula e, desfalecida de emoção, tentava tão só disfarçá-la. E era esta a maneira que melhor lhe ficava. À frente e atrás dos Rostov, também conversando baixinho, também em trajes de baile, entravam outros convidados. Os espelhos das escadas refletiam as senhoras de vestidos brancos, azul claros e cor-de-rosa, com os braços e os bustos decotados cheios de diamantes e pérolas. Natasha olhava para o espelho e não conseguia distinguir-se das outras. Tudo se misturava numa procissão única e brilhante. À entrada da primeira sala, o rumor monótono das vozes, dos passos, dos cumprimentos ensurdeceu Natasha. A luz e o brilho cegaram-na ainda mais. O anfitrião e a anfitriã, que já estavam há meia hora à entrada dizendo as mesmas palavras a todos os convidados, encantado de vos ver, receberam da mesma forma os Rostov e Peronskaya. As duas rapariguinhas de vestidos brancos, com rosas iguais nos cabelos negros, fizeram de modo igual a reverência, mas a anfitriã involuntariamente pousou mais tempo a olhar na delgadinha Natasha. Olhando para ela, talvez a anfitriã recordasse os tempos dourados da sua juventude, o seu primeiro baile. O dono da casa também seguiu Natasha com o olhar e perguntou ao conde qual das duas meninas era a sua filha. Encantadora, disse, beijando as pontas dos dedos. No salão, os convidados apertavam-se à porta esperando Sua Majestade. Nas primeiras filas, a condessa. Natasha ouvia e sentia que várias pessoas, olhando para ela, indagavam a outras sobre ela. Começou a perceber que esses que lhe prestavam atenção gostavam dela, o que a acalmou. Há aqui pessoas como nós e há também quem seja pior do que nós, pensou. Peronskaya indicou à condessa as personalidades mais importantes presentes no baile. Aquele é o embaixador holandês, o de cabelo branco, está a ver? Dizia Peronskaya, apontando para um velhinho de cabeleira farta e prateada, que fazia rir com qualquer coisa as senhoras que estavam à volta dele. Eila, a rainha de Petersburgo, condessa Bezukova, dizia apontando para Helena à entrada. Bela, não fica nada a dever à Maria Antonovna. Olha como a galanteiam, tanto velhos como novos. É bonita, é inteligente, dizem que o príncipe real está louco por ela. Pois, mas aquelas duas, apesar de serem uns camafeus, são ainda mais requestadas. Apontou para uma senhora com a filha muito feia que atravessavam o salão. É uma casadora milionária, disse Peronskaya, e os respectivos pretendentes. Aquele é o irmão de Bezukova, Anatol Karagin, disse ela, apontando para um oficial de cavalaria bonitão que passava ao lado delas, com a cabeça muito empinada, olhando por cima das senhoras. Ah, que bonito, não é? Dizem que o vão casar com aquela ricaça. O vosso cousin, o Drubetskoy, também anda muito atrás dela. Milhões, ouvi dizer. Ah, mas é o embaixador francês em pessoa, disse ela, ao ver Caulaincourt, respondendo à pergunta da condessa. Olha, parece um czar. Seja como for, os franceses são muito queridos, muito queridos. Em sociedade, não há mais simpáticos do que eles. Até que, enfim, é ela. Não há melhor do que a nossa Maria Antonovna, e vestida de uma maneira tão modesta que encantadora. E aquele, o caixa de óculos gordo, franco-maçom universal, disse Peronskaya, indicando Bezukov, ao lado da mulher há de parecer um palhaço.
Pierre, no seu andar baloiçado, o corpo gordo, abria caminho por entre a multidão, acenando à direita e à esquerda com a cabeça, tão desprendido e bonacheirão como se estivesse no meio da multidão de uma feira. Andava, pelos vistos, à procura de alguém. Natasha olhava com alegria para o rosto familiar de Pierre. Esse palhaço, como o qualificou Peronskaya, sabendo que era aos Rostov e, sobretudo, a ela, que Pierre procurava entre a multidão. Pierre prometera-lhe que estaria no baile e que lhe apresentaria os cavalheiros. Porém, Bezukov, sem ter chegado ainda até elas, parou ao pé de um senhor moreno, de pequena estatura, muito bonito, de farda branca, que conversava junto à janela com um senhor alto, com as fitas e as estrelas das condecorações ao peito. Natasha reconheceu logo o jovem senhor da farda branca. Era Bolkonsky, que lhe pareceu muito rejuvenescido, mais alegre e bonito. Mais um conhecido, Bolkonsky, está a ver, mamã? Disse Natasha apontando para o príncipe Andrei. Lembra-se, dormiu uma vez em nossa casa em Otradnoy? Conhecem-me, disse Peronsky. Eu detesto. Presentemente é ele quem põe e dispõe. E que orgulho. Ele em francês, a frase que aparece é presentemente é ele quem faz a chuva e o bom tempo. Quem causa a chuva e o bom tempo. E que orgulho sem limites. Saiu ao paizinho. Agora é tudo do Speransky. Andavam a escrever uns projetos quaisquer. Olha como ele trata as senhoras. Ela a falar com ele e ele a virar-lhe as costas. Continuou apontando para Bolkonsky. Eu dizia-lhe como era se me tratasse como aquelas senhoras. 16. De repente tudo se moveu. A multidão remurjou, comprimiu-se, voltou a alargar e abriu-se ao meio. Pela passagem que a multidão formou, ao som da música que começou a tocar, entrou o imperador. Atrás dele os anfitriões. O imperador caminhava depressa, fazendo vénias à esquerda e à direita, como se quisesse despachar o mais depressa possível aquele primeiro momento de recepção. Os músicos executavam uma polonesa conhecida na altura pela sua letra. Começava assim: Alexandre e Isabel, estamos encantados convosco. O imperador passou para a sala de estar, a multidão afluiu às portas. Várias pessoas de fisionomias alteradas entraram rapidamente para a sala e logo voltaram. A multidão voltou a refluir das portas da sala de estar, onde o imperador já aparecia, falando com a dona da casa. Um jovem qualquer, com um ar desorientado, avançava contra as senhoras pedindo-lhes que abrissem alas. Algumas, com as caras em que se desenhava o completo esquecimento de todos os convencionalismos da alta sociedade, arriscando os seus trajos, aglomeravam-se e avançavam. Os homens começavam a ir buscar as suas damas e, formando pares, alinharam para a polonesa. Abriu-se caminho e Sua Majestade, sorrindo, fora do compasso, levou pelo braço a dona da casa, entrou pela porta da sala de estar. Atrás dele vinha o dono da casa com Mária Marischkina. A seguir os embaixadores, os ministros, vários generais, cujos nomes a Peronsky debitava sem parar. Mais de metade das damas estava na posse dos seus cavalheiros e os pares iam dançar, ou preparavam-se para ir dançar a polonesa. Natasha via que, juntamente com a mãe e Sónia, ficava entre a minoria das senhoras que, empurradas para a parede, ninguém convidara para a polonesa. Estava parada, com os seus braços fininhos caídos e o peito mal definido, subindo e baixando compassadamente, retendo a respiração, olhando em frente com os seus olhos brilhantes, assustados, com o ar de quem está pronto para a maior alegria ou para a maior desgraça. Não lhe interessavam o imperador nem todas as pessoas importantes que a Peronskaya apontava. Tinha uma única ideia na cabeça. Será que ninguém me vai convidar? Será que não vou ser das primeiras a ir dançar? Será que todos esses homens não vão reparar em mim? Esses homens que agora, ao que parece, nem sequer me veem? E quando olham para mim o fazem com uma expressão como se quisessem dizer: esta não, nem vale a pena olhar para ela. Não pode ser, pensava Natasha, porque eles têm de saber que me apetece dançar e que danço bem e que felicidade será dançar comigo. Os sons da polonesa, que já durava há bastante tempo, começaram aos ouvidos de Natasha a impregnar-se de tristeza como uma recordação. Apetecia-lhe chorar. Peronskaya afastara-se delas. O conde estava no outro extremo da sala. A condessa, Sónia e ela, no meio daquela multidão aliada, estavam sozinhas como numa floresta. Ninguém se interessava por elas, ninguém precisava delas. O príncipe Andrei passou com uma dama ao lado delas sem as reconhecer, pelos vistos. O bonitão Anatole, sorrindo,
Dizia qualquer coisa à dama que levava pelo braço e olhou para Natasha como quem olha para uma parede. Boris passou 2 vezes ao lado delas e das 2 vezes virou a cara ao passar. Berg e a mulher que não dançavam aproximaram-se. Pareceu insultuosa para Natasha aquela reunião de família ali no baile, como se não houvesse outro sítio para as conversas em família. Não olhava para Vera nem a ouvia quando esta lhe dizia qualquer coisa sobre o seu vestido verde. Por fim, o imperador parou junto da última dança, dançou com 3, a música parou. O ajudante de campo, preocupado, correu até junto das Rostov, pedindo que se afastassem, embora elas estivessem muito perto da parede. E nas galerias soaram os sons nítidos, vagarosos e sedutoramente cadenciados da valsa. Sua Majestade olhou com um sorriso para a sala. Passou-se 1 minuto, ninguém começava. O ajudante de campo, mordomo do baile, aproximou-se da Condessa Bezukova e convidou-a. Ela, sorrindo, levantou a mão e pousou-a, sem olhar para ele, no ombro do ajudante de campo. O mordomo, mestre na matéria, abraçando firmemente a sua dama, seguro de si e sem pressa, compassadamente começou a andar com ela em glissade, ao longo do círculo. No canto da sala, pegou na mão esquerda dela, fê-la girar e entre os sons da música cada vez mais rápidos, só se ouviam os estalidos rítmicos das esporas nos pés céleres e hábeis do ajudante de campo, e no fim de cada 3 tempos, na viragem, o vestido veludo da sua dama esvoaçando parecia incendiar-se. Natasha olhava para eles e sentia-se prestes a chorar por não ser ela que dançava aquele primeiro tour da valsa. O príncipe Andrei, com a sua farda de coronel branca da cavalaria, de meias e sapatos, animado e alegre, estava nas primeiras filas do círculo, não muito longe dos Rostov. O barão Vierhoff falava com ele sobre a primeira reunião do Conselho de Estado marcada para o dia seguinte. O príncipe Andrei, como homem próximo de Speransky e como participante dos trabalhos da Comissão Legislativa, era suscetível de fornecer informação verídica sobre a reunião, de que corriam os mais variados rumores. Porém, o príncipe Andrei não ouvia o que Vierhoff lhe dizia e olhava ora para o imperador, ora para os cavalheiros que se preparavam para dançar, mas não ousavam entrar no círculo. O príncipe Andrei observava esses cavalheiros, intimidados com a presença de sua majestade, e as damas que desfaleciam de desejo de serem convidadas. Pierre aproximou-se do príncipe Andrei e agarrou-lhe na mão. O senhor dança sempre, está cá a minha protégée, a jovem Rostova, convide-a, disse-lhe. Onde? Perguntou Bolkonsky. Peço desculpa, disse ele ao barão. Levaremos esta conversa até ao fim noutro sítio, mas num baile é preciso dançar. Avançou e foi na direção que lhe indicava Pierre. O rosto desalentado, desesperado, Natasha saltou à vista do príncipe Andrei. Reconheceu-a, adivinhou o sentimento dela, percebeu que era uma debutante, lembrou-se das palavras dela no peitoril da janela e, com uma expressão alegre, aproximou-se da Condessa Rostova. Permite que lhe apresente a minha filha, disse a Condessa corando. Eu tenho o prazer de já as conhecer. Se a Condessa bem se lembra, disse o príncipe Andrei com uma vénia educada e profunda, em contradição com as observações de Peronsky sobre a sua grosseria, aproximando-se de Natasha e levantando a mão para lhe envolver a cintura, antes de ter acabado sequer de fazer o pedido para dançar. Propôs-lhe um tour de valsa. O rosto de Natasha, desalentado e pronto, tanto para o desespero como para a grande alegria, iluminou-se de repente com um sorriso feliz, agradecido e infantil. Há muito que te espero, parecia dizer o sorriso da rapariguinha assustada e feliz. Um sorriso que lhe irradiava através das lágrimas que havia pouco lhe estavam prestes a jorrar, levantando a mão para o ombro do príncipe Andrei. Formavam um segundo par a entrar no círculo. O príncipe Andrei era um dos melhores dançarinos do seu tempo. Natasha também era excelente. Os seus pezinhos nos sapatos de cetim faziam o que era preciso fazer com rapidez, facilidade e independentemente de si mesma. O rosto resplandecia-lhe de uma felicidade infinita. Os seus braços e pescoço desnudos eram delgados e sem graça, se comparados com os ombros de Helene. Natasha ainda tinha os ombros magros, o peito indefinido, os braços finos. Ora, por cima de Helene, como que luzia o verniz dos 1000 olhares que deslizavam pelo seu corpo, enquanto Natasha parecia uma miúda, a quem tinham desnudado os ombros pela primeira vez e que teria muita vergonha disso se não lhe tivessem dito que era imprescindível fazê-lo. O príncipe Andrei gostava de dançar
E como desejasse livrar-se rapidamente das conversas políticas e inteligentes com que toda a gente o assediava, e também de desfazer aquele círculo de confusão desagradável provocado pela presença do imperador, preferia dançar e escolher a Natasha, porque Pierre lhe tinha indicado e porque foi a primeira de entre as mulheres bonitas que lhe saltou à vista. Porém, mal cingiu aquela cintura fina, flexível, trêmula, mal ela se mexeu tão perto dele e sorriu perto dele, o vinho do encanto de Natasha subiu-lhe à cabeça. Sentiu alma nova, rejuvenesceu, quando, recuperando o fôlego depois de a ter deixado, parou a olhar para os dançarinos. Ficamos aqui.